Bom, galera, mais um filo aqui, então. Próximo é o filo anélida, né? Essa forma de falar, né, e de escrever é a forma oficial, né, taxonômica, tá? A gente simplifica como anelídeos, né, mas a forma oficial é essa. Esse filo anélida, ele compreende animais que são chamados de vermes, né? Tem uma nomenclatura de vermes, assim como plateumintos e nemateumintos. Então, são vermes de corpo cilíndrico, alongado e segmentado. Tem várias espécies em vários ambientes diferentes, né? Terrestres, de água doce, de água salgada. Alguns são sésseis, quer dizer, fixos, tá? Outros móveis. Alguns são ectoparasitos, quer dizer, eles parasitam o corpo de algum indivíduo externamente. Alguns são predadores de pequenos invertebrados ou detritívoros, que é quando o animal se alimenta de algum tipo de detrito, né, de resto. Os representantes mais conhecidos aí desse grupo, né, são as minhocas e as sanguessugas, né? Mas os poliquetos, né, são animais marinhos bem conhecidos dentro das áreas biológicas e da biologia marinha, por exemplo. Mas minhocas e sanguessugas são as mais comuns. Em termos embrionários, características embrionárias, todos os indivíduos têm simetria bilateral, né, têm corpo dividido em dois planos iguais, são animais celomados, são triblásticos, quer dizer, possuem os 3 folhetos embrionários, são metaméricos, quer dizer, têm corpo dividido em metâmeros, né, ou em segmentos, e são protostômios. Existe uma classificação, né, mais específica, como em outros filos. Então, vamos falar dos mais conhecidos, né? Então, a classe Oligoqueta são os indivíduos que a gente encontra em algumas regiões, né? São alguns tipos de minhocas, né? Então, que vivem em solos úmidos. Existem outros indivíduos que vivem no ambiente aquático e alguns têm uma resistência bem grande aí em relação à poluição e conseguem sobreviver em alguns rios e lagos poluídos, mas poucas espécies marinhas, né? A maioria ou é terrestre ou é de água doce. Os poliquetos são esses que eu falei que não são muito comuns para o dia a dia das pessoas, né? Eles são marinhos, com poucos indivíduos representativos de água doce e de terra, né? Tem anéis no corpo, né? Cada anel desse é o que a gente chama de segmentação, né? Então, cada anel do corpo de um poliqueta tem um par de apêndices laterais, né? Como se fossem pés, né? Como se fossem, tá? Carnosos e que a gente chama de parapódios. E nesses parapódios, a gente tem a possibilidade de ter muitas cerdas, né? Pensa numa cerda como se fosse uma cerda de uma escova de dente, tá? Aquilo também a gente chama de cerda, né? Vendo aqui pela imagem do poliqueto, dá para ter uma noção exatamente como é isso. E existem também os poliquetos sésseis, né? Esse, então, mais ainda a gente não tem contato, né? Eles vivem fixos em ambientes aquáticos, tem alguns tentáculos e quando a água passa, ele vai capturando ali alguns fragmentos e vai sobrevivendo. Mas é um animal simples, né? Quanto mais sésseo, mais difícil ter algum desenvolvimento maior. E a gente tem também os irudíneos, que são as sanguessugas, que ocorrem normalmente em água doce, em água salgada ou no ambiente terrestre, mas a maioria deles é em água doce. Tá? Tem um corpo achatado dorso-ventralmente, então na parte do dorso e na parte do ventre, e tem umas ventosas. Essas ventosas fazem com que eles consigam se fixar a um determinado substrato. Tá? Essas cerdas, esses apêndices, não acontecem na região cefálica, como acontece em alguns animais que têm tentáculos, mas eles possuem alguns olhos, tá? Se alimentam normalmente de animais mortos, né? Ou são ectoparasitos ou predadores. Apesar de viverem fixo, na maioria das vezes, né? Eles passam um tempo de vida fixos, mas eles conseguem ter uma possibilidade de movimentação por conta de uma musculatura corporal e dessas ventosas em que ele faz esse movimento que está mostrando aqui na imagem, que é chamado de medipalpos, tá? As sanguessugas,
se alimentam de sangue, né, de alguns vertebrados. Então, essas ventosas, uma delas tem como se fossem regiões que tem, como se fosse uma região mais cortante, então com dentículos, né? Então ele consegue, como se fosse cortar a pele de um vertebrado, fazendo uma incisão, né, uma pequena incisão, e se alimentar do sangue. Só que, ao mesmo tempo, ele produz uma substância analgésica, então, teoricamente, não se percebe, né, essas incisões, tá? Ela tem uma, que a gente chama de uma bomba sugadora, né, e que tem essa substância que impede a coagulação do sangue e que também tem essa questão de ser analgésica. Por isso, muitas vezes, essas sanguessugas são utilizadas na medicina, né, como uma forma de tratamento para alguns tipos de feridas, né, de sangramentos, de tecidos necrosados. A gente vai falar disso mais para frente. Em termos de organização do corpo, o sistema nervoso é composto de um par de gânglios cerebroides, né, na região anterior, então tem uma região como se fosse uma cabeça, né, por mais que você olhe, você não consiga perceber qual é o lado, né, isso é muito comum nos anelídeos, né, não existe uma cabeça específica separada, não separada do corpo, né, mas destacada, né, a gente não consegue perceber. Esses gânglios cerebroides também funcionam como centros de percepção, né? Percepção do ambiente, né? Facilita a locomoção, então eles conseguem ter essa percepção do espaço, né? Já que eles são rastejadores na maioria das vezes, tá? Mais algumas coisas relacionadas ao sistema sensorial, eles possuem no tegumento, né? Na pele, algumas células fotorreceptoras, quimiorreceptoras, mecanorreceptoras, que vão percebendo, né, iluminação, agentes químicos, agentes que se movimentam, né? Então, tem uma função de percepção também do ambiente, né? Algumas terminações nervosas fazem com que eles consigam perceber sensações específicas do ambiente, como se fosse um tato, né? Como se estivessem pegando, tá? Os animais que têm olhos, né, têm uma percepção de intensidade de luz, né? Ele não consegue formar imagem, nada disso, só foto mesmo. Revestimento e proteção, o corpo é revestido por uma cutícula delgada, muito permeável, né? E logo abaixo tem um epitélio cilíndrico, e isso tem toda uma relação com o fato dele ser um animal mais rastejador, né? Que está sempre em contato com o substrato. A sustentação do corpo, né? Ele tem um celoma bem conhecido e bem formado, né? No corpo desse animal, e esse celoma acaba funcionando como se fosse um esqueleto hidrostático. O que é isso? É como se fosse um líquido, né, que favorecesse a movimentação. Se você pensar no movimento de uma minhoca, né, ela não é rápida, mas eu não sei se vocês conseguem perceber isso, é como se estivesse passando uma secreção por dentro dela para facilitar o movimento. Tá? Ela faz uns movimentos de encolhe e estica, encolhe e estica. Isso é esse esqueleto hidrostático que facilita essa locomoção. Tá? Usam algumas musculaturas, né, para conseguir se movimentar, né? Então, juntamente com esse esqueleto hidrostático, tá? Isso tudo facilita tanto o celoma quanto o esqueleto hidrostático, né, como os músculos. Em termos de sistema circulatório, tem dois grandes vasos sanguíneos, um dorsal e um ventral, né, e que se contraem, funcionando como se fosse um coração. Não é um coração específico, né, mas esses vasos fazem essa função. E a circulação é fechada, o sangue passa no interior de vasos sanguíneos. Em termos respiratórios, alguns animais, como as minhocas, por exemplo, né, fazem respiração cutânea, que é através da pele. Então, tem algumas projeções pelo corpo, né, pelo tegumento, que é pela pele, que consegue perceber, né, essa presença, por exemplo, de oxigênio e fazer uma troca gasosa com o meio. Possuem pigmentos respiratórios, né, assim como os moluscos, a hemoglobina nas minhocas e clorocruorina em outros anelídeos. Nutrição e digestão, sistema digestório completo, né? A gente já tem isso lá desde nemateumintos.
tem um sistema digestório que já tem algumas partes mais específicas, né? Papo, moela. Então, partes específicas que têm funções separadas, né? De armazenamento, de trituração, de absorção de nutrientes, tá? Então, isso já é bem diferente de outros grupos anteriores. As minhocas são herbívoras, né? Então, elas penetram em galerias de terra, por exemplo, buscando essas pequenas possibilidades de buscar algum tipo de vegetal, né? Mas existem também os animais carnívoros, hematófagos, que se alimentam de sangue, como as sanguessugas, e necrófagos, que se alimentam de matéria em decomposição. Sistema excretor, ela usa metanefrídeos e nefrídeos para retirar sangue, né, do celoma, né, excretas do sangue do celoma, e eliminar isso e sair isso do corpo, né, e não causar algum tipo de problema para ele. Então, como ele tem uma circulação de sangue e de celoma, esses nefrídeos e metanefrídeos capturam resíduos metabólicos e jogam para fora, tá? Em termos de reprodução, tirando os poliquetos, que são animais que a gente não tem muito contato, né, os outros indivíduos das outras classes são monóicos, né, então eles têm o que a gente chama de hermafrodita, né, fazem fecundação cruzada interna, né, dentro do corpo dos indivíduos, ou externa, sendo os poliquetos. Os poliquetos sempre são os diferentes aí, tá? Desenvolvimento direto nos oligoquetas e nos hirudíneos, quando o animal só aumenta de tamanho, ou indireto nas poliquetas. Importância ecológica, que as minhocas, por exemplo, são os representantes do que a gente chama, né, de um adubo orgânico, né, que é o humus. Quando a gente compra terra, né, para fazer adubo, né, para plantar algum tipo de vegetal, a gente pode comprar uma terra com humus, né? Essa terra com humus, ela é uma terra que tem ovos, né? Na realidade, né, pequenas estruturas que ali vão crescer minhocas, não exatamente as minhocas prontas, tá? Às vezes sim, nem sempre, mas é uma terra que tem mais nutrientes, né? Nitrogênio, cálcio, magnésio, entre outras coisas. Por isso, de tempos em tempos, é bom a gente trocar a terra das nossas plantas para uma terra mais nutritiva, né? Para a planta crescer melhor, ter um pouco mais de nutriente disponível. Essas minhocas cavam, né? Elas vão descendo nos solos e fazendo essas galerias subterrâneas. Isso faz o solo ficar mais poroso, né? Mais, como se fosse com um buraco cheio de ar, né? Então ele fica mais arejado. Então na hora que chove, na hora que tem água, disponibilidade de água nesse solo, essa água vai penetrando e vai alimentando as raízes, né, dessa planta. Como importância econômica, alguns indivíduos, como por exemplo as próprias minhocas, né, são utilizados como uma fonte de alimento para outros animais, como aves, peixes, né, assim como para a gente, né? Existem culturas que fazem uso de uma carne, né, vamos dizer assim, de um anelídeo, e é uma carne que é uma proteína pura. Então é uma fonte proteica, né? Apesar de não ser uma fonte proteica de hábito nosso aqui do Ocidente, tá? E é também utilizada como isca de peixe, né? Para peixe, né? Para pegar peixe normalmente. E em termos de importância na medicina, a gente tem essa questão das sanguessugas que eu já tinha falado, né? Para utilizar essas sanguessugas, né? Para prevenção de algumas necroses de tecido, porque justamente essa boca raspadora, além dela mandar essa substância anestésica, então o indivíduo não sente exatamente dor, mas ela tem uma substância anticoagulante, né? Então impede algumas questões, né, relacionadas a alguns tipos de doenças específicas. Além disso, algumas minhocas são utilizadas em alguns tipos de chás preventivos ou curativos até contra asma, bronquite e hipertensão arterial. Então, os anelídeos eles são de um filo importante, principalmente numa importância ecológica, né? Porque essas minhocas realmente são muito importantes em termos ambientais,
em termos de sobrevivência de certas espécies, principalmente espécies vegetais, na manutenção de um ciclo de uma série de nutrientes. Mas essa importância medicinal, apesar de não ser muito comum para a gente aqui no Ocidente, elas são representativas no Oriente.